Juízes 9, de 7 a 15. Diz a palavra do Senhor. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cume do monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Vamos orar? Senhor, graças te damos pela tua palavra. Ela é bela, ela é viva, ela é eficaz. A tua palavra nunca volta vazia. Que possamos ouvir, entender e nos dispor a praticar. E para isso contamos, ó Deus, com a força e com a providência do teu Espírito. Não permita, Deus, nenhuma manifestação nociva e contrária nesse lugar, e prepara a nossa alma, o nosso coração, para que sejamos uma boa terra onde essa semente possa cair e frutificar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos. Os bons crentes precisam assumir o seu lugar. Irmãos, o pano de fundo para esse texto que nós lemos é a vida de Gideão. Gideão, ele foi chamado por Deus para livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Ele tinha um exército de 32 mil homens. E Deus mandou todo mundo para casa e ficaram apenas 300 homens. E com esses 300 homens, o Senhor livrou Israel por meio de Gideão. Nós lemos isso no capítulo 7 do livro de Juízes. Só que depois da vitória, o povo de Israel convidou Gideão para ser o rei de Israel. E Gideão recusou. Ele não aceitou ser o líder e também não aceitou colocar nenhum dos seus filhos como líder. Isso você vai ler em Juízes capítulo 8, do 22 ao 24. Gideão, apesar de ser um homem que tinha muitas qualidades e de ser usado por Deus, em algumas áreas ele não era exemplo para ninguém. Por exemplo, ele era promíscuo sexualmente. Ele tinha muitas mulheres. Para os irmãos terem uma ideia, ele teve 70 filhos com diversas mulheres. Você pode ler isso em Juízes capítulo 8, versículo 30. E quando ele morreu, ficou aquela dúvida de quem seria o seu sucessor como juiz de Israel. O Abimeleque era um dos seus filhos. Ele então chama o povo e diz: olha, o que é melhor, 70 pessoas ficarem aí brigando para ser o líder, ou é melhor eu mesmo assumir? E o povo diz: então nós vamos fechar com você. O Abimeleque então sacrificou, matou os seus 70 irmãos sobre uma pedra, e ele então assumiu a liderança do povo de Israel. Esse é mais um quadro de horrores do livro de Juízes, porque a história se repete várias vezes. O povo peca, Deus entrega na mão do inimigo, o povo se arrepende, Deus restaura. O povo não mantém a integridade, cai na mão do inimigo de novo, se arrepende de novo, Deus restaura, e essa roda gira várias vezes, se eu não me engano, gira 9 vezes. O autor desse texto que nós lemos
que é intitulado O Apólogo de Jotão, é um dos filhos de Gideão. Ele foi o único que escapou. Diz o texto que ele era o filho mais moço. Então, isso tudo que nós lemos nada mais é do que uma figura, uma representação do que acontece no meio do povo quando o justo, quando aquele que teme a Deus não assume o seu lugar. O que acontece? Acaba caindo na mão de quem não tem a menor condição. Analisando aí esse contexto, não resta dúvida de que as árvores aqui representam o povo de Deus. A oliveira, a figueira e a videira representam pessoas capacitadas, que poderiam estar à frente do povo, mas que, procuradas, recusam por motivos diversos e não necessariamente ruins. O problema é que quando os capacitados não assumem, o espinheiro acaba assumindo. O espinheiro representa pessoas despreparadas, não vocacionadas, mas que estão sempre disponíveis para assumir cargos que oferecem projeção, geralmente movidos por interesses pessoais. E de cara a gente vê que o método de liderança do espinheiro é o terror. Já que vocês estão me elegendo, ou vocês se aninham na minha sombra, ou vai sair fogo e vai consumir a tudo e a todos. Há uma frase que nós lemos muito por aí que diz: o que mais assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Geralmente, o terror, a tragédia e a desgraça se implanta, se estabelece, porque os bons não assumem. E porque os bons se omitem, os maus se levantam. E aí é uma tragédia só, como nós vemos aí no livro de Juízes. Então, o objetivo dessa reflexão é levar os bons crentes a entenderem a necessidade e a urgência de cada um assumir o seu papel no reino de Deus. A primeira coisa que eu quero conversar com os irmãos é o seguinte: ser um crente abençoado pode não ser tudo que Deus tem para nós. No verso 9 diz assim: porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iriam pairar sobre as árvores? Segundo o texto, a primeira árvore a ser consultada para assumir a liderança da floresta foi a oliveira. A oliveira, os irmãos sabem, né? A oliveira que produz azeitona, de onde é extraído o óleo. O termo original aqui do hebraico para óleo é dechem, que significa gordura, fertilidade, referindo-se à bênção. E a oliveira recusa, alegando que não achava razoável deixar o seu óleo, que era prezado, que era querido, né, diante de Deus e dos homens, para assumir esse papel de liderança sobre as árvores. Nós sabemos que o óleo da Bíblia era usado para ungir, como símbolo do Espírito Santo, que futuramente daria assunção permanente. Nós lemos isso, por exemplo, em Êxodo capítulo 30, 25. Quando Deus dá as leis cerimoniais, ele diz: olha, não pode faltar o óleo da unção. No Antigo Testamento se ungia pessoas, se ungia coisas, dizendo: olha, isso aqui é de Deus. No Novo Testamento já não tem base para isso. A única base para unção no Novo Testamento é para pessoas enfermas, como símbolo do poder curador de Deus. Porque o óleo no Antigo Testamento era um símbolo da unção do Espírito Santo. Olha o que está escrito aí em 1 de João, capítulo 2, versículos 20 e 27. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. E o 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, a partir do Pentecostes, nós agora temos a unção permanente do Espírito Santo quando recebemos a Cristo como Salvador. Então, nós poderíamos dizer que a oliveira representa um crente, um bom crente, um crente abençoado, um crente ungido pelo Espírito Santo. E não poderia ser diferente, porque a Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é crente. Você vai ler isso em Romanos capítulo 8, versículo 9.
É claro, irmãos, que num primeiro momento, tudo o que importa é ser um bom crente. E pode ser que tudo que Deus tenha para nós é que sejamos bons crentes. Recebemos a Cristo, fomos ungidos pelo Espírito Santo, estamos na igreja e no dia que a gente partir, a gente vai para a glória. Mas será que isso é tudo que Deus tem para cada um de nós? A Oliveira diz, eu vou deixar o meu óleo para assumir essa responsabilidade. Deus está satisfeito com a minha vida. Deus preza. Os homens também prezam. Todo mundo gosta de mim. Mas não podemos esquecer que Deus pode ter outro chamado para a nossa vida. Nós não podemos esquecer que somos filhos de Abraão. Está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 7. E o chamado de Abraão não foi para ser abençoado, foi para ser bênção. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2. Sê tu uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso significa sair da zona de conforto, da zona de segurança, da comodidade, daquela boa vida de crente que todos nós queremos e merecemos. Se a Oliveira foi chamada é porque ela estava capacitada para isso. E por ela não ter aceitado, acabou caindo na mão do espinheiro e foi a tragédia que foi. Portanto, não podemos nos acomodar no fato de sermos bons crentes, porque o Senhor pode ter chamados específicos para cada um de nós. Em segundo lugar, praticar boas obras pode não ser tudo que Deus tem para nós. Olha o que é que diz aí no verso 11. Vamos voltar lá para Juízes capítulo 9. Porém a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? A segunda árvore consultada para a liderança foi a figueira. É a árvore que produz figo. Ela também recusou e o motivo alegado foi que não queria deixar a sua doçura e o seu bom fruto para assumir o novo papel. O termo original aqui no hebraico para bom fruto é taube, que significa amável, agradável, excelente, rico, considerado valioso. Então, de fato, a figueira produzia um fruto excelente. O bom fruto aqui representa a prática de boas obras. É claro, irmãos, que a prática de boas obras é um dos propósitos de Deus para nós como crentes. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que Ele mesmo preparou boas obras para que andássemos nelas. Lá em Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas tem 10. E Tiago vai dizer, a fé sem obras é morta. Então, um bom crente que ainda trabalha na igreja, isso é o sonho de consumo de qualquer pastor, de qualquer igreja. Porque não só ele é um bom crente, ungido pelo Espírito Santo, mas ele já é envolvido nos trabalhos do reino. Ele está produzindo fruto. Jesus mesmo disse que é pelo fruto que se conhece a árvore. Está lá em Mateus capítulo 12, 33. Jesus também disse que devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Está lá em Mateus 3, 8. E ele disse também que estando nele produziremos muito fruto. Lá em João capítulo 15, versículo 5. Mas tem um porém, irmãos. Nós não podemos deixar que os bons frutos que nós produzimos para Deus nos impeçam de atender ao seu chamado. Nós damos como justificativa para não atender a um chamado específico de Deus o argumento de que nós já estamos fazendo coisas boas. Meu trabalho é doce, é um bom fruto. A igreja reconhece a minha vocação. Eu já tenho um ministério, eu já sou um líder local. Como é que eu deixaria o meu bom fruto para assumir mais essa responsabilidade?
Nós temos um exemplo na Bíblia, lá em Atos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. A igreja de Antioquia estava prosperando. Saulo e Barnabé eram o que eles tinham de melhor na liderança da igreja. E o Espírito Santo diz: separa para mim Saulo e Barnabé, que eu vou mandar para o outro lado do planeta. Talvez a igreja dissesse: mas vai tirar os nossos 2 melhores líderes daqui? O que vai ser da igreja? Às vezes a gente vai imaginar que Deus vai pegar aquele que talvez nem envolvido está na obra. Só que Deus nunca pega desocupado não, irmão. Quem foi que Jesus chamou que não estava trabalhando? Mateus estava na coletoria. Pedro, Tiago e João eram pescadores. E eles deixando, seguiram. Eliseu estava no arado. Amós era boieiro, colhedor de figo. A obra de Deus é feita por quem já está ocupado. Então nós não podemos de jeito nenhum permitir que o trabalho que nós já fazemos para Deus e que está dando certo seja um fator impeditivo para atendermos ao seu chamado. Isso é um erro de muitos líderes. Quando o ministério está fracassando, ele entende que o tempo dele acabou e vai para outro lugar. Mas quando está tudo indo bem, que a igreja está crescendo, está prosperando, ele nunca ouve a voz de Deus. Não, se está correndo bem é porque Deus me quer aqui. De onde que nós tiramos isso? Muitas vezes os bons frutos nos impedem de ouvir o chamado do Senhor para fins específicos. Ser um bom crente já é suficiente para atender o chamado. Mas se você é um bom crente e ainda está produzindo fruto, onde você está, te habilita para atender a voz de Deus. E, infelizmente, algumas vezes bons crentes deixam de assumir lugares mais altos porque estão se deleitando nas boas obras que estão praticando no momento. Mas quando Deus chama, é preciso parar tudo e obedecer a sua voz. Em terceiro lugar, ser uma pessoa agradável pode não ser tudo que Deus tem para nós. Olha o que diz aí do capítulo 9, versículo 13 de Juízes. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? A terceira árvore consultada foi a videira, que produz a uva, e espremida produz o vinho. Mas esta também recusou, e o motivo é que não poderia deixar o seu bom vinho, que agradava a Deus e aos homens, para assumir aquele papel de liderança. O termo original aqui para agradar vem do hebraico samash, que significa tornar alegre, levar a regozijo. Irmãos, é claro que é obrigação de todo bom crente viver para agradar ao Senhor. Nós lemos, por exemplo, em Colossenses, capítulo 1, versículo 10, que nós precisamos viver para o inteiro agrado do Senhor. E, consequentemente, quando vivemos para o inteiro agrado do Senhor, salvo raríssimas exceções, caímos também no agrado das pessoas. Porque todo crente que verdadeiramente é espiritual, ele atrai pessoas. Quem é que nós conhecemos mais espiritual do que Jesus? Onde Jesus ia, uma multidão ia atrás dele. E ele não dourava a pílula, ele não enfeitava o pavão. E eu já me convenci de que quanto mais espiritual a pessoa parece ser, menos ela é. Porque esse conceito de espiritualidade moderna, ela é mais aparência do que essência. Se você pegar a vida de Jesus, ele era espiritual, mas ele almoçava na casa dos publicanos, visitava as casas, ele andava pela rua, ele ia em festa, ele era uma pessoa do povo. Essa espiritualidade que põe a pessoa num pedestal com uma voz impostada. Eu perdi a fé nessa espiritualidade.
Quando nós vivemos para o inteiro agrado de Deus, via de regra, nós agradamos as pessoas, porque nós manifestaremos uma espiritualidade verdadeira, conforme nós lemos lá em Atos capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Se nós vivemos aqui uma espiritualidade genuína, os vizinhos vão gostar da gente, eles não vão jogar pedra na igreja, não tem porquê. Porque nós seremos os melhores vizinhos aqui deles. Agora, se nós temos uma espiritualidade aqui que não deixa ninguém dormir, que fica atiçando o capeta em todo mundo, que não pode entrar de bermuda, chinelo, essa é uma espiritualidade que afasta. E a espiritualidade de Jesus aproxima. Então, viver para o agrado de Deus e das pessoas é o desejável. Mas isso pode não ser tudo. A videira disse: como que eu deixaria o meu vinho, que agrada a Deus e os homens, e iria assumir essa responsabilidade? Este talvez seja o nosso maior desafio. Às vezes é mais fácil convencer o novo convertido a atender o chamado de Deus do que convencer um bom crente, alguém que já vive para o inteiro agrado de Deus. O apóstolo Paulo também teve uma experiência dessa. Olha o que diz em Atos 18, de 19 a 21. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acendeu. Mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Paulo era unanimidade em Éfeso. Fez um trabalho de excelência. E o povo rogou que ele ficasse ali. Todo mundo gostava dele. Mas ele disse: não posso. Se Deus quiser, um dia eu volto. Mas agora ele não quer. E ele deixou aquilo que estava fazendo, que era agradável, para atender ao chamado de Deus. Como é difícil isso. Muitos, como a figueira, preferem não deixar o seu bom vinho para cumprir a um chamado específico do Senhor. Mas quando recusamos atender ao seu chamado, sempre há consequências. Concluindo, irmãos, nós podemos observar aqui nesse texto algumas coisas interessantes. A primeira é que as 3 árvores estavam capacitadas a assumir a liderança da floresta. Elas recusaram, mas elas estavam capacitadas. E isso era reconhecido pelas outras árvores. Então nós podemos dizer: se você tem o Espírito Santo e é um crente, você está capacitado. É o que precisa. O resto Deus acrescenta. Quem já está envolvido na obra está capacitado. E quem vive para o agrado de Deus está capacitado. A segunda coisa interessante é que as 3 árvores capacitadas achavam que teriam que deixar de ser o que eram. Deixar de fazer o que faziam, ou deixar de ter o que tinham para assumir a responsabilidade. Prestaram atenção na frase? Deixaria eu. Mas, irmãos, são raras as vezes em que é preciso deixar de fazer alguma coisa para atender o chamado de Deus. Se você é um médico, você pode ser um médico missionário. Se você é um advogado, você pode ser um advogado missionário. Se você é um futebolista, você pode ser um futebolista missionário. Se você é um empresário, você pode exercer ministério. Se é um professor, você pode exercer ministério. Nem sempre vai ter que parar. São raras as vezes em que Deus manda parar tudo. E no contexto hoje que a gente vive, o ministério é exercido fora do horário comercial. Muitas vezes nós poderemos atender o chamado de Deus e continuar fazendo aquilo que nós somos habilitados a fazer. Às vezes não dá mesmo, mas na grande maioria das vezes nem é preciso. E a terceira coisa interessante é que os motivos apresentados por cada uma das árvores são plausíveis. De fato, irmãos, é tão bom ser só um crente que é hora que dá medo da gente assumir responsabilidade. Claro que responsabilidade aborrece, ocupa. Árvore sem fruto não leva pedrada. Mas a Bíblia diz que o nosso trabalho do Senhor não é em vão.
Nossas justificativas podem até ser compreensíveis, mas não nos isentam da responsabilidade se as coisas derem errado no final e o espinheiro acabar com tudo, como aconteceu lá na época dos juízes. O povo sofreu, porque quem tinha condição de assumir deu uma boa justificativa e não assumiu. E nós? Vamos ficar de pé, queridos.